As produções de Sonic são uma das melhores adaptações de videogame dos últimos anos. Adorei a ideia. E o terceiro filme está chegando logo. Cara, eu tô do seu lado, né? Você sabia que provavelmente essa obra vai estar repleta de novos e incríveis personagens que os fãs de Sonic vão adorar ver? A gente não quer lutar. Se você, assim como eu, tá ansioso pelo retorno desse personagem aos cinemas, fica ligado que a gente vai te mostrar os personagens que podem ou com certeza vão aparecer no terceiro filme da franquia. Tá começando mais um Team Videos! Todo mundo sabe que o principal inimigo do Sonic é o Dr. Eggman Robotnik, interpretado de forma genial pelo Jim Carrey. Esse universo é rico em vilões e um dos adversários mais sinistros que o Sonic já teve que enfrentar é o Metal Sonic. Ele é um robô construído para ter os mesmos poderes do Sonic e até superar o herói em todos os sentidos. Esse vilão apareceu pela primeira vez no game Sonic the Hedgehog CD, de 1991. E sim, galera, ele é um Batnik criado pelo Dr. Eggman. Durante anos, ele analisou os movimentos do protagonista para descobrir como derrotar o ouriço. E a conclusão foi que o único modo de vencê-lo era com algum robô que fosse tão veloz quanto o nosso herói. É quase certeza que ele tá guardando o Metal Sonic pro final, porque desde os últimos filmes ele vem escondendo espinhos do ouriço. E ainda no trailer do terceiro filme a gente vê que o próprio protagonista entrega um deles pro personagem. Foi assim que nasceu o Batnik Metal Sonic, que tinha o propósito de equilibrar as coisas pro Dr. Eggman. Esse vilão é interessante porque ele tem muitas referências na cultura pop. Nas primeiras adaptações, ele foi enviado pro passado para derrotar o Sonic, assim como na franquia Terminator. E em 2004, esse vilão se tornou consciente no jogo Sonic Heroes, e não é apenas mais um escravo do Robotnik. Em Sonic 3, ele pode se tornar um assassino cruel, assim como nos games, e perder totalmente o controle. Outra personagem além do Metal Sonic que todos querem ver e provavelmente vai aparecer é a Amy Rose. Assim como Mario sempre tinha uma donzela para salvar nos jogos da Nintendo, a SEGA teve a ideia de criar uma garota pro Sonic resgatar. Mas como essa ideia de romance não combinava com o personagem, eles tiveram a ideia de criar uma ouriço rosa que se autodeclarava namorada dele, mesmo não sendo correspondida. Essa é a Amy Rose, uma das personagens mais icônicas da franquia, com seu visual rosa vibrante, martelo que aparece do nada e uma paixão inabalável pelo personagem. E cara, ela conquistou o coração de muitos fãs. Sem dúvidas, ela é uma das mais esperadas no terceiro filme. Presente na franquia desde o Sonic CD e também nas HQs, ela de início era uma personagem que se resumia a ser apaixonada pelo Sonic. Mas isso mudou com o tempo, o que é ótimo porque ela cresceu muito e no cinema provavelmente a gente vai assistir a sua melhor versão. Ela é como se fosse o coração do grupo. E por isso é quase certeza que ela pode aparecer, justamente porque pode ser uma peça-chave para ajudar a trazer o Shadow pro lado do bem. Por mais que ela não tenha as mesmas habilidades físicas de Sonic, Knuckles ou Tails, ela tem ótimas habilidades capazes de lutar com seu martelo e até acompanhar a velocidade básica do Sonic para persegui-lo. Já se sabe que a terceira produção vai ter assuntos mais pesados com a vinda de Shadow. Sendo assim, a ideia de romance pode ser um alívio para os fãs. Mas Amy não se resume a apenas isso, porque na série de quadrinhos ela foi uma das líderes da resistência contra o Neo Metal Sonic, e depois da guerra ela liderou um grupo para a restauração do mundo. Mas e você? É fã da franquia do Sonic? Então comenta aqui embaixo #ouriçoazul. Adorei! E quem é que não tá animado pra ver o Silver no cinema? Essa franquia ganha demais se tiver a presença de Silver, o ouriço do futuro, que é claramente baseado no Trunks viajante do tempo em Dragon Ball Z. Os fãs mais recentes podem não conhecer bem esse personagem, e por isso a gente vai comentar um pouquinho sobre ele aqui e como ele abre oportunidades importantes. O ano era 2006 quando foi lançado o jogo Sonic the Hedgehog. Na história do jogo, Silver vem de um futuro apocalíptico e está determinado a impedir a destruição.
Ele acredita que Sonic é o responsável pela catástrofe e inicialmente tenta derrotá-lo. Mas ao longo do jogo ele descobre a verdadeira causa dos problemas do seu futuro. Além de ser uma skin irada de ouriço, também tem poderes de telecinese que dão muito trabalho para quem luta com ele. Mas se fosse para teorizar, a gente acha que ele deve ser o grande gancho pro Sonic 4. Isso porque ele indicaria a presença de vários outros personagens e vilões importantes. E não dá para garantir que tudo isso caberia em um filme que tem como foco o Shadow. Saindo um pouco dos ouriços, agora a gente vai falar sobre uma personagem que pode ser um reforço interessante, ainda mais sabendo que o Knuckles já está estabelecido no cinema. A Rouge é uma morcega que é cheia de segredos e que interage de forma provocativa com Knuckles e Shadow em vários momentos. Introduzida pela primeira vez no jogo Sonic Adventures 2 em 2001, ela é uma espiã habilidosa, caçadora de tesouros e ladra, com uma enorme paixão por joias e especialmente pelas esmeraldas do caos. Tem vezes que ela trabalha como agente do governo, especificamente para a organização GUN, o que mostra que ela não é só uma ladra, mas também uma personagem com complexidade moral. Ela é inteligente e manipuladora, além de ser uma excelente lutadora, utilizando suas habilidades de voo. Seria interessante se ela aparecer no terceiro filme, porque isso significa que nós iremos mergulhar ainda mais na narrativa das Esmeraldas do Caos, além de que ela poderia ser uma aliada de peso pro Shadow, não deixando ele sozinho para enfrentar Sonic e seus amigos. Outra personagem que pode aparecer no terceiro filme e deixaria muitos fãs felizes é a Cream. Da mesma forma que Tails, que usa a cauda para voar, essa personagem também é uma auxiliar de voo, mas com duração menor. Ela é uma coelha de orelha grande que utiliza elas para voar. Foi introduzida pela primeira vez no jogo Sonic Advance 2, em 2002 para Game Boy. E uma curiosidade é que ela foi uma personagem idealizada para um jogo mais adiante. Só que como esse queria mostrar novidades, a produção resolveu trazer a Cream antes do tempo. Dá pra dizer que é quase certo que ela apareça no Sonic 3. Além da Amy Rose que a gente comentou, porque as duas são melhores amigas e estão sempre juntas. Ela também é uma das únicas personagens em que o público conhece a família, como sua mãe Vanilla, a coelha. A adição dela à trama também pode trazer o seu animal de estimação, o Cheese. Vocês sacaram o jogo de palavras com os nomes Cream e Cheese? Maneiro, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Uma coisa que a gente já sabe pelo trailer é que os Chow estão chegando. Eles foram introduzidos pela primeira vez no jogo Sonic Adventure de 1998 e se tornaram populares porque no game existe a possibilidade de cuidar deles em diversos minigames, como o Chow Garden. Um dos mais notáveis é o Cheese, que a gente comentou anteriormente. Ele é uma espécie de guardião para personagem e é caracterizado por usar um laço vermelho no pescoço. Cheese não é exatamente um personagem central na franquia do Sonic, mas ele traz muito mais ambientação para os filmes e para os fãs dos jogos, e a adição dele à trama vai trazer aquele calor no coração que só um sidekick fofinho consegue trazer, além de abrir caminho para a saga de Shaws, que é um dos chefões mais bizarros e difíceis dos games. Já imaginou em algum dos próximos filmes do Sonic a gente ver esse vilão no cinema? Talvez seja um pouco cedo para sonhar tão alto, mas eu sei que desde que o Shadow apareceu na cena pós-créditos de Sonic 2, vocês começaram a fantasiar com o Mephiles, The Dark. Ele tem sua primeira aparição em Sonic the Hedgehog de 2006 e acabou ficando famoso como sendo o primeiro vilão a conseguir matar o Sonic. Mas segura o coração porque tudo termina bem. A aparição do Mephiles nesse filme se deve ao fato de que foi o Shadow que prendeu ele em um cetro no passado, e que por conta de um monte de confusões, ele acaba sendo liberto. Só de pensar nisso já dá pra teorizar o maior gancho para um possível quarto filme. Pensa comigo, o Shadow aparece agora nesse filme, tendo derrotado o Mephiles, e aí a gente acompanha a história dessa obra até chegar em uma cena pós-créditos, onde esse vilão aparece no futuro fazendo a cabeça do Silver contra o Sonic. Isso seria fantástico, porque ia mostrar esse personagem agora
preparando a gente pro futuro. E os produtores dos filmes prometeram eventos a nível Vingadores daqui pra frente. Já sabemos desde a cena pós-créditos do segundo filme que o Shadow vai ser o ponto alto dessa produção, pelo menos no começo, até eles se juntarem contra um vilão maior. Será que isso vai acontecer? Mas por hora ele vem com tudo pra arrasar com a Gun. Se você não se lembra da história dele, a gente conta pra você. Em Sonic Adventure 2, há muitos anos atrás, o professor Gerald Robotnik comandava um experimento do governo, chamado Projeto Shadow, que tinha como objetivo criar uma arma suprema para a Federação Unida. Só que o doutor tinha outros planos. Ele queria utilizar os resultados para curar uma doença grave em sua neta, a Maria Robotnik, que aparece no trailer do terceiro filme. Basicamente, Gerald fez um acordo com o Black Doom, líder dos alienígenas conhecidos como Black Arms. Ele vai ajudar o Gerald a criar o Shadow em troca das Esmeraldas do Caos, mas os detalhes da sua criação vazaram para o governo, que, temendo o que poderia acontecer, invade as instalações da ARC, resultando na morte da Maria. Dr. Gerald então faz uma lavagem cerebral em Shadow, incentivando ele a destruir a humanidade. Mas caso você nunca tenha jogado o jogo Sonic Adventure 2, eu vou parar por aqui, porque a gente já sabe que esse novo filme vai ser uma grande homenagem aos fãs dos games, e a gente não quer te dar muito spoiler. Uma curiosidade é que uma adaptação solo do Shadow já tá em desenvolvimento, então eu acho que já dá pra gente surtar, você não concorda? Alguém pode me explicar que história é essa? Nascida há décadas antes do tempo presente da história de Sonic, Maria Robotnik é a neta do Dr. Gerald Robotnik e prima do vilão Eggman. Mas as semelhanças param por aí, porque ela não é uma vilã e é uma personagem importante no universo de Sonic. Ela nasceu dentro da colônia ARC, que ficava no espaço. Infelizmente, Maria contraiu uma doença fatal chamada Síndrome da Insuficiência Neuroimune. A gente já sabe que ela tá confirmada nesse filme, porque ela aparece no trailer junto de Shadow. E a impotência dela é que essa personagem pode significar uma virada de chave importante pro peso emocional das produções do Sonic daqui pra frente, porque sua história consolida definitivamente o amadurecimento dos filmes baseados em jogos. Isso é, se a produção tiver a coragem de fazer o público chorar. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!